Quantos almirantes tem a marinha? 3? Errado, erradíssimo. Durante a história conhecemos vários almirantes e alguns até que já saíram da ativa. Os almirantes são a maior força da marinha, sendo uma força de equilíbrio no mundo. Inclusive tem um almirante nessa lista que é tão casca-grossa que chega a mandar no Akainu. Isso atualmente. E olha que o Akainu é o almirante de frota, o maior cargo da marinha, mas tem um cara acima dele. Então bora conhecer todos os almirantes em One Piece, os 8 almirantes que passaram pelo posto. Zephyr. Zephyr, como todo marinheiro na marinha, possui uma família e realmente a amava, mas infelizmente sua família foi morta por piratas. Não só isso, ele também teve o seu braço arrancado após tudo que ele passou, então passou a desenvolver um ódio imenso por todos eles. E seu principal objetivo era aniquilar o novo mundo todo e destruir os imperadores dos mares. E ele tinha o grande receio sobre piratas comandarem o novo mundo e serem impostos em uma balança dos 3 poderes. Mas apesar dessa informação sobre ele, você provavelmente quer saber mais sobre suas habilidades, né? Pois bem, o destaque que temos para dar para Zephyr é que ele não possui nenhuma Akuma no Mi e já era considerado um almirante. O que significa que seu poder era extremamente acima do padrão na época. Zephyr se baseia muito mais em seu haki e sua força bruta e principalmente na inteligência, pois em sua batalha contra o Luffy, ele entendeu como funcionava o Gear Second e estava lutando contra ele tranquilamente. E um detalhe interessante é que Zephyr diz a Kizaru para não depender tanto da sua fruta, o que dá a entender que ele possui um conhecimento sobre elas e que o haki também seria útil na batalha. Atualmente, o mesmo se encontra morto e isso ocorreu no filme One Piece Z, como já comentei anteriormente. E apesar de não parecer tão forte no filme que ele foi apresentado, se Zephyr por algum acaso fosse canonizado na história principal, com toda certeza o Oda certamente daria um aumento de poder à altura de seu título. É um personagem interessante e com um senso de justiça tremendo, mas não é canônico. Aokiji. Particularmente, o Aokiji é um almirante muito despreocupado e bastante preguiçoso, se por assim dizer, né? Quase não demonstrando choque ou interesse por nada. Mas apesar de seu lema ser considerado como justiça preguiçosa, ele é extremamente forte ao ponto de quando ele foi introduzido pela primeira vez, ele deu uma bela surra em todos os chapéus de palha que estavam ali naquele momento. Sua Akuma no Mi, que é chamada Hie no Mi, ou Fruta do Gelo, simplesmente derrotou o Chapéu de Palha facilmente. E apesar dele ser taxado como preguiçoso, quando uma situação é extremamente cautelosa, ele agirá seriamente. Apesar disso, ele é um homem bastante honesto em suas decisões e nunca age covardemente. Um exemplo que poderíamos citar é que ele não rompe sua promessa ao dizer que não atacaria o bando do Luffy, após lutar contra todos eles. Ele é um homem de palavra que, apesar de já ter vivido em um sistema corrupto, ainda tentava ser o mais correto possível. Mas apesar de tentar fazer o correto, Aokiji sempre questionava sobre as ações do almirante, principalmente de Akainu. Aokiji possui um grande ranço por Sakazuki Akainu, justamente por conta da sua justiça errônea e corrupta levada ao extremo. Esse ódio possui um motivo, que é a falta de compreensão e o sangue frio que Akainu demonstrou ao matar inocentes que viviam em Ohara para que nenhum saísse com vida. Com várias contradições entre os dois, um confronto era inevitável e ambos duelaram pelo cargo de almirante de frota, pois Aokiji não concordava que alguém como Akainu fosse selecionado para tal cargo. Aokiji acabou tendo sua derrota contra Akainu e depois de perceber o quão corrupta a marinha estava com o passar do tempo, decidiu renunciar do seu cargo de almirante e se tornar um viajante pelo mundo. Atualmente ele se encontra com o bando do Barba Negra por um motivo que até agora nós não sabemos. Kizaru. Bom, partindo para outro personagem, agora falaremos sobre ele, que é o homem que anda na velocidade da luz e que fala como uma lesma. Sim, Kizaru Borsalino. Bem, como muitos já devem conhecer, Kizaru é bastante conhecido pela sua exagerada calma e sarcasmo sem palavras. É praticamente quase impossível você descobrir quando ele está falando sério ou não. O cara é simplesmente um sarrista, né? E o Kizaru é um personagem extremamente forte, tendo sua fruta chamada como Pika Pika no Mi, que não é lá um nome muito bacana. Ou simplificando, né? Fruta da Luz. É simplesmente uma das Akuma no Mi mais fortes, pois concede uma velocidade incrível ao usuário, além da sua força tremenda, pois a velocidade de Kizaru faz com que os seus ataques fiquem ainda mais perigosos.
foi o segundo almirante que vimos em toda a história de One Piece, tendo a sua primeira aparição em Sabaody, onde demonstrou seus incríveis e temerosos poderes. Ele simplesmente derrotou o Chapéu de Palha como se fosse nada e brincou com todos, como também fez ao mesmo com alguns supernovas como Uroji, Basil Hawks, X-Drake e Apple. Pra se ter uma noção e uma ideia, Kizaru possui uma habilidade chamada Yata no Kagami, que é um espelho que faz com que Kizaru ataque em linha reta rapidamente. É uma fruta com seus altos e baixos, mas sem dúvidas é extremamente útil em batalha. Ao contrário de Aokiji e Akainu, a justiça de Kizaru é bem peculiar, sendo chamada de justiça incerta, pois como demonstra sua personalidade e suas ações, apesar de tudo, Kizaru ainda demonstra sua pessoa neutra em algumas questões. É um personagem interessante e que aparenta não sentir medo. Fujitora. Agora falaremos sobre Fujitora, que é um almirante que provavelmente muitos gostam por conta da sua personalidade pacífica e agradável, e que também é contra ações de Akainu. Fujitora é um personagem bem peculiar, como sabemos, e o mundo de One Piece não é um dos melhores a se conviver. É um mundo extremamente corrupto, e por conta disso levou Fujitora a se cegar para ele não pudesse enxergar a podridão que o mundo demonstrava. Apesar da sua personalidade pacífica, Fujitora é um personagem extremamente forte e tem grande manejo de espada, a ponto de conseguir aguentar chutes do Flamingo no arco de Dressrosa. Algo que também vale destacar é o poder da sua fruta, a Zushi Zushi no Mi. Essa fruta literalmente permite ao usuário manipular a própria gravidade ao seu favor em determinado local, como por exemplo quando ele atraiu um meteoro para a ilha em que ele e do Flamingo e Lau estavam. Apesar do seu certo ódio pelos Chichibukais e pelos piratas em si, ele aparenta realmente gostar de Luffy e de seu bando. Um bom exemplo para afirmar isso é quando ele simplesmente diz que não queria estar cego no momento em que falava com Luffy para que ele pudesse ver o rosto dele. Fujitora é um baita personagem interessante e cativante, consciente da sua justiça e é um personagem justo. Sengoku. Várias pessoas já devem conhecê-lo, pois afinal foi o primeiro almirante de frota que vimos, mas não é o primeiro da história em linha cronológica. Sengoku é um personagem extremamente importante para toda a história de One Piece. Foi um homem que travou imensas batalhas na era do Roger e dos outros nomes como Rox Dizzyback, Barba Branca, Big Mom, Kaido e outros. Sua fruta é denominada como Fruta do Buda. Em respeito às suas habilidades, quando ele entra em sua forma de Buda, seus ataques começam a produzir ondas de choque tremendos e fortes, a ponto de dar uma boa surra em Tite com sua palma. Ele vira basicamente um Buda de ouro gigante. E atualmente o mesmo se encontra aposentado, digamos assim, né? Pois ainda participa de algumas coisas relacionadas à marinha, mas não da mesma forma que antes em seu antigo cargo de almirante de frota, atuando como uma espécie de conselheiro. Apesar de hoje em dia estar bastante velho e debilitado, sua força e habilidade são sem iguais, tendo que o próprio Roger disse que se a marinha quisesse pegá-lo e capturá-lo, eles teriam que enviar Garp ou o próprio Sengoku. Só isso já demonstra o grande poder que o ex-almirante de frota possui. Alguém do tamanho e poder que ele conseguiu chegar é um nível que poucos chegaram. E obviamente quando nos referimos à captura de Roger em One Piece, tem batalhas. E olha, o homem deve ter participado de diversas batalhas épicas. Então essa frase do Roger não foi da boca pra fora e o velho é realmente insano. Akainu. Bom, vamos falar agora sobre ele. O personagem mais odiado em One Piece, né? Tem uns que desgostam, tem uns que odeiam e até tem alguns que gostam. Mas eu acho que quase ninguém gosta dele, né? Bom, Akainu é um personagem extremamente duro, cruel e crente na sua justiça absoluta. Ele simplesmente acredita que para a justiça prevalecer, não importa os métodos e os fins que suas ações levam. No fim, o que ele faz é pela justiça e somente isso. É um personagem bastante contrariado pelas ações em One Piece, mas aparenta não ligar para isso. Sua fruta é denominada como a Fruta do Magma, o que na minha percepção faz bastante referência em relação à justiça absoluta de Akainu, pois a sua justiça consiste em esmagar todos aqueles que vão contra sua ideia e tomar fins extremos, até mesmo se ele tiver que matar pessoas. É um paralelo ao magma, que acaba por queimar tudo em grande sequência de forma esmagadora. Apesar do usuário não ser a pessoa mais agradável do mundo, a fruta é extremamente forte, tanto que foi colocada como uma das mais fortes no quesito de poder ofensivo pelo próprio Eiichiro Oda. Para se ter uma noção, essa fruta consegue trazer altas temperaturas ao ambiente ao ponto de prejudicar muitos oponentes em batalha.
Além de que Akainu também consegue jogar o próprio magma por conta da natureza da sua fruta em pleno ar para servir como bombardeio em questão de ataques consecutivos. Essa fruta simplesmente é implacável, sendo até mesmo mais forte do que a fruta do Ace. Por conta dos contras que Aokiji tinha contra o mesmo, não se dava bem por conta dos seus ideais contrários. Mais tarde, Akainu estava sugerindo para se tornar um almirante de frota, mas Aokiji simplesmente não aceitou isso e desafiou Akainu pelo cargo. No final, Akainu acabou vencendo e se tornando o novo almirante de frota que todos estão vendo atualmente. Por sinal, é um personagem que particularmente muitos não gostam, e é compreensível por causa das suas ações e por ter matado o Ace. Mas é inegável que é um personagem interessante e que tem uma filosofia que traz uma dinâmica muito interessante por ser um vilão na obra. Bom, estou curioso para ver o que será do Akainu no final da obra. Aramaki. Agora vamos falar de um cara que deu muito o que falar. Ele é um personagem bem peculiar, pois foi apresentado de uma forma enigmática no começo, só mais aprofundado no final do arco de Wano. Apesar da sua personalidade preguiçosa e descontraída, o que de certa forma faz paralelo com Aokiji, ele é um personagem bem devoto aos seus ideais e o próprio governo mundial, tanto que concorda que os Tenryubito são os deuses do mundo e que nada deve se opor a eles. O exemplo que podemos citar dessa sua ideologia é ele dizer que todos que não são aliados do governo mundial deveriam ser imediatamente massacrados, até mesmo se forem civis. E ele iria fazer o mesmo com o povo de Wano caso eles não cooperassem. Mas olha só, apesar dele ser um personagem bastante complicado, seus feitos são notáveis. Um deles é ter lidado com os piratas feras facilmente, além de ter derrotado Queen com facilidade e ter travado uma boa luta com Yamato. Sua fruta é um tanto como interessante, chamada de Mori Mori no Mi, ou simplesmente a fruta da floresta. Basicamente uma fruta ligada à própria natureza e que aparenta estar despertada, pois o mesmo literalmente consegue se fundir com a natureza da sua fruta. Apesar de suas ações e da sua ideologia aparentar estar fazendo isso com uma coisa em mente, que é ter admiração de Sakazuki, ainda assim é um personagem interessante porque as ações de Aramaki são totalmente indescritíveis, pois o mesmo ainda assim programou um barco próprio para Wano, sendo que isso não era permitido de fazer, e ele fez isso justamente porque acreditava que conseguiria a cabeça de Luffy e que resolveria a situação rapidamente. Tudo para impressionar Akainu. É um personagem peculiar, assim como Sakazuki, e ambos possuem crenças iguais. O que faz diferença é que Akainu aparenta não opinar muito sobre os Tenryubitos, então fique incerto se ele também os apoia ou não. Kong. Partindo para o terceiro, o que iremos falar agora é Kong. Ele é um personagem bastante curioso e que não sabemos muito sobre ele. Eiichiro Oda ainda não nos aproximou muito desse personagem, que eu vou dizer que estou muito curioso para saber mais sobre ele. Mas pelo que sabemos, atualmente na obra, na época em que Sengoku era almirante, Kong já era almirante de frota, o que já é algo bastante impressionante que de certa forma já exibe sua força e influência na marinha. Atualmente ele possui um cargo superior ao de Sengoku, que é o de comandante-chefe do governo mundial. Incrivelmente, esse personagem está atrás dos próprios Goroseis em influência. É um personagem realmente difícil de se falar, pois não há tantas informações. Mas uma coisa que não podemos duvidar é que ele é um personagem incrivelmente forte. Vice-almirantes já possuem uso de Haki, almirantes também, então obviamente ele também possui. Não só isso, Kong deveria ser alguém bem comparável com os grandes nomes da época da pirataria como Roger, Shiki e Kaido. Por conta do seu nome, que domina a Kong, em referência a macaco, muitos teorizam que ele teria a fruta azul mítica do macaco Sun Wukong, da Jornada para o Oeste. Seria uma coisa muito interessante se isso fosse realidade, pois retrataria ainda mais a sua força. Bom, se ele tiver essa fruta, eu gostaria de ver em ação. Mas agora chegou a sua vez de entrar em ação, deixando um like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Além de ajudar muito o canal com um like, você se inscrevendo, você recebe novos vídeos desse canal que é 100% focado em One Piece. E eu sei que essas informações sobre a marinha e os almirantes foram relevantes, porque quase não se tem nada sobre essas informações. Então se você gostou, deixa aquele like e já aproveita para assistir os próximos vídeos que estão passando na tela. É só clicar e conferir. Te espero no próximo vídeo.